Olá, pessoas! Professor Tiago aqui para mais uma videoaula. E continuando o nosso assunto de PHP, MVC, CRUD com MySQL, na aula de hoje a gente vai entender o conceito de namespaces. E olha só, namespace é um conceito que não está presente só no PHP. Ele está presente em outras linguagens, por exemplo, C Sharp ou no Java com alguma coisa análoga aos pacotes. Então, quando você entende para que serve os namespaces, vai fazer muito mais sentido por que utilizar eles. Então, funciona assim. A gente cria os namespaces para que nós possamos ter as nossas classes separadas das classes de terceiros. Veja só, se eu criar uma classe chamada MySQL, como que eu sei que essa é a minha classe e a classe de um framework, de uma biblioteca que eu estou usando, também chama MySQL? E aí, na hora de dar o autoload, como que isso vai funcionar? Entendeu a raiz do problema? O namespace ele serve para a gente agrupar as classes, né? Então eu vou criar um namespace meu aqui, o framework ele tem um namespace dele. Isso vai ficar muito nítido quando a gente for trabalhar com o gerenciamento de pacotes com Composer, por exemplo. A gente vai utilizar códigos de terceiros que muitas vezes, dependendo do nome da classe, pode conflitar. Então, vamos ver o seguinte. Antes da gente partir para a implementação do namespace, vamos retomar aqui o que nós estávamos conversando sobre o autoload. Veja só, na nossa última aula aqui, que vocês assistiram, a gente colocou aqui a função SPL Autoload Register e eu expliquei para vocês o esqueminha que ela funciona. E aí, a gente colocou esse echo aqui, que era para testar qual classe que a SPL estava atrás, né? Que a Autoload Register estava atrás. Eu vou descomentar aqui, porque vamos chegar aqui, vamos colocar aqui a nossa controller de pessoa. Será que eu iniciei o servidor? Eu não iniciei o servidor. Maravilha, vamos iniciar o servidor aqui juntos. Ok, agora está iniciado. Precisa atualizar para o PHP 8, né? Vai ser um tema de uma aula nossa aqui, PHP 8 e como que a gente coloca ele no sistema. Muito bem, então olha só. Eu vou colocar um BR para a gente ver isso daqui mais facilmente, ó. Só para quebrar a linha, para a gente ver as diferentes classes que ele está tentando chamar, né? Então, olha só, para a gente exibir a nossa listagem aqui de pessoas, primeiro foi a pessoa controller, porque a gente precisa do controller quando a gente acessa a rota, né? Depois aqui chamou a classe model e depois a DAO, né? Fazer o acesso e tudo mais. Então, achou as classes aqui bonitinho, né? Você vai pensar assim, o seguinte, tá, Thiago, não tem nada de novo aqui, a gente já aprendeu isso daqui na última aula. E o que vai mudar com o namespace? Bom, eu vou te introduzir o seguinte, não vou fechar nada aqui, né? Nosso projetinho está aqui, né? Bem sem modificações, né? Simplesinho para a gente entender os conceitos. E aí vai ser assim, ó. Todas as nossas classes, a gente vai vir aqui em cima e a gente vai definir o namespace do nosso projeto. Então, você vem aqui, ó, namespace, vamos colocar aqui app, que é o nome do nosso aplicativo no caso, né? Poderia ser outro nome. E aqui vai ser o DAO. E eu cometendo um erro aqui, né? No namespace a gente usa barra invertida. Então, olha só, você define aqui o namespace. Qual namespace que é? É DAO. Aliás, o namespace é app. Existe um sub-namespace que a gente está chamando de DAO. Então, o namespace do nosso site, né, do nosso sistema web, do nosso aplicativo web, ele se chama app. E o namespace das classes DAO, o sub-namespace, se chama DAO. Você vai reparar que é uma coincidência, tá? Que o nome do namespace ele bata com o nome dos diretórios, porque isso vai influenciar diretamente na hora que a gente for fazer o autoload das classes. Você vai ver daqui a pouco. E você está reparando também que eu coloquei aqui o namespace e ele já me deu 4 erros aqui no arquivo. Por quê?
Quando a gente define um namespace específico para uma classe, e a gente está chamando, por exemplo, aqui a classe PDO, o que acontece? O PDO é uma classe interna do PHP, então ela está, vamos colocar assim, no namespace geral. A gente precisa especificar isso, que a gente está chamando uma classe do namespace geral. Então, todas as vezes que a gente trabalha com namespaces, a gente fica obrigado a informar o namespace toda hora que a gente vai instanciar um novo objeto, ou seja, utilizar uma classe. Aqui, ó, eu coloquei a barra e o PHP já vai entender que eu estou usando a namespace geral. Estou usando a classe PDO do próprio PHP. Aqui, por exemplo, ó, ele está dando BO na model, porque ele não entende, né, aonde que está essa classe model. Essa classe model, pessoa model, não é uma classe interna do PHP, eu defini ela na onde? Como eu não dei o namespace para ela ainda, se eu colocar a barra, ele vai entender que a pessoa model está no namespace geral. Mas, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar no namespace geral, né, porque eu vou chegar aqui na model agora, e eu vou colocar a mesma definição. Namespace, o nosso aplicativo, ele já reconhece o namespace, tá vendo? Só que aqui vai ser model. Vai dar os errinhos também, esperado, e na controller vou fazer a mesma coisa. Namespace, app, controller. Sabe, eu comentei nas minhas aulas presenciais que eu estou pensando em fazer alguns vídeos somente de erros mais comuns que os alunos cometem. Se você acreditar que isso é uma boa, deixa um comentário aqui embaixo. Qual o erro que você sempre caiu e que você gostaria que tivesse te alertado antes? Que eu vou fazer um vídeo especialmente de erros comuns que os alunos cometem. Eu acho que o primeiro erro é se desesperar, né? Você coloca uma nova linha de código, dá vários problemas no arquivo, mas isso você precisa entender a natureza do problema para poder resolver, né? Então, aqui a gente já sabe que todos os BOs que estão dando é por causa de namespace. Porque olha só, a gente definiu o namespace em todas as classes do nosso sisteminha. Aí, o que ele está falando? Que ele não consegue encontrar essa classe pessoa model dentro desse namespace app controller pessoa model. E tá certo, né? Porque a classe pessoa model não está dentro do sub namespace controller, ela está dentro do sub namespace model. Então, como que eu resolvo isso? Debaixo do namespace, a gente fala que nós vamos usar uma classe de outro namespace. Então, use app barra model pessoa model. Então, aqui, ó, o namespace do nosso aplicativo, o subnamespace das classes model e a chamada da classe model em específico. Eu posso usar tanto o use, como eu poderia colocar o caminho completo aqui, que eu não acho muito prático, dependendo do lugar. Você vai ver que tem uma aplicação também. Então aqui, ó, você já reparou que eu dei o use, ele já resolveu todos os BO que a gente tinha aqui, ó. Então a minha controller aqui já está resolvida. Vamos dar uma olhada aqui na model. A model vai estar dando BO por causa da DAO, né? Olha lá, não está encontrando a pessoa DAO dentro do subnamespace model. Então vamos corrigir isso assim, né? Use, ele já reconhece bastante coisa aqui para mim, ó, o autocomplete funcionando, ó lá. App, DAO, pessoa DAO, isso mesmo que eu quero. Tá aqui, resolveu quase todos os BOs? Quase todos. Vamos ver o que ficou para trás aqui. Que interessante. Ó. Esse erro aqui vale muito a pena ver. Ó. Você lembra quando a gente fez o método save da model e a gente passava o próprio objeto preenchido? Esse insert, você sabe que é um método lá da nossa classe DAO, né? E ele está esperando receber o quê? Um objeto pessoa model, né? Só que lá na classe DAO a gente não definiu de qual namespace que é essa classe, por isso que está dando um erro aqui. Então, vamos dar um pulinho aqui na nossa DAO e vamos dar um use app no nosso model, né? Por que a gente está dando um use, né, na app model pessoa model aqui? Porque a nossa classe pessoa model ela também é usada para transportar dados, então ela precisa ser reconhecida dentro da pessoa DAO. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
vou parar o mouse em cima, ele já reconheceu o namespace certo, e isso corrigiu o erro do outro arquivo. Se você olhar aqui, o erro sumiu. Mas ele ainda está arranhetando com alguma coisa aqui, ó. Barra PDO aqui, que a gente usou essa constante de configuração. Aí você pode colocar a barra igual eu fiz aqui? Pode. Ou você pode vir aqui também e colocar use barra PDO, que já vai valer para todo mundo. Eu, particularmente, prefiro essa notação aqui, porque para dar manutenção no código, eu acho mais fácil. Porque você já bate o olho no use ali, você já vê tudo que está definido, você não tem que ficar catando no código, aonde que está e tudo mais. Bom, você está vendo aqui, né, que todos os arquivos estão denotando que foram modificados aqui, né, no Git. Relembrando que esse projetinho aqui está lá no Git também como V2, que tem as modificações intermediárias, né, por assim dizer. Não é só aquele MVC rusticão, né, aquele MVC mais simples, né, bem mais simples. E vamos lá. Bom, tem os comentários aqui, eu preciso adicionar comentários nesse projeto também, eu vou colocar, então lá no GitHub também vai estar com os comentários. E agora? E agora a gente vai dar uma testada para ver que erro que vai dar, porque algum erro vai, né? A gente vai ter que modificar aqui a nossa autoload. Vamos ver. Esse eco aqui vai ser muito importante, porque você vai perceber o seguinte. Ó, aqui ele está dando só o nome da classe. Como a gente está usando namespace, ele vai dar o caminho do namespace completo. Por isso que agora é muito importante que a gente entenda que o namespace ele precisa bater com o nome do diretório, para a gente poder usar o autoload bonitinho. Assim, não é uma regra, mas é mais fácil. Muito bem, ele deu um erro aqui e ele não mostrou o caminho. Por que ele não fez isso? Lá no nosso arquivo de rotas, que a gente separou na aula passada, a gente não chamou a classe certa, né? Assim, estava certo, agora não está, porque a gente precisa apontar o namespace dela, né? Então chega aqui comigo, ó. Vamos lá no rotas. Ah, tá aberto aqui já. Ah lá, está dando pau na controller, que ele não sabe onde que essa classe existe, né? Então vamos ter que fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu tirar esse include, que a gente não está usando mais, né? Use app controller pessoa controller. Muito bem, agora ele já identificou. Agora vai ficar mais fácil da gente ver a mensagem de erro. Ah, muito bem. O erro mudou, mas agora a gente já tem uma coisinha um pouquinho mais definida. Repara só que agora o nosso autoload, né, ele traz o nome da classe, o subnamespace controller e o namespace do nosso projeto, que chama app. Preciso adaptar então lá o meu autoload, né? Então vamos chegar aqui, ó. Volta aqui no autoload. E a gente já tem mais ou menos o nome da classe e o caminho. Então eu acredito que essas linhas aqui a gente não vai precisar. Isso vai simplificar, né, um pouco o nosso autoload, né? Então você vai reparar uma coisa interessante, que conforme a gente vai avançando na programação, a gente vai usando os recursos da linguagem, o nosso código ele vai ficando mais curto, porém, né, mais conceitual. Então precisamos ficar espertos com isso. Bom, aqui ó, eu vou tirar esse bichinho aqui. Então olha só, você já sabe, eu vou pegar aqui ó, qual que é a saída, eu vou deixar comentado aqui para você ter uma visão melhor. Ó. Então olha só, tentou dar include D, o nome da classe é a nossa variável aqui que magicamente recebe o nome da classe, né? Aqui a gente tem um caminho. Como a gente já tem o caminho app controller e o nome da classe, o que eu estou fazendo? Eu só estou chegando aqui e vou colocar o ponto PHP no final. Não tenho certeza se vai encontrar aqui certinho o nome da classe. Vamos fazer um teste se vai resolver o problema. Peguei esse aqui do exemplo e esqueci de alterar aqui. Mas é uma mula mesmo, né, Thiago? Vamos lá. Ele tentou aqui dar o include, também não rolou.
Bom, isso acontece, gente, muitas vezes por causa que a gente está dando include aqui em caminhos relativos e caminhos absolutos. A gente não fez ainda um arquivinho de configuração para a gente definir os diretórios do nosso sisteminha aqui. Isso vai ser feito na nossa próxima videoaula, que a gente vai adicionar mais recursos ainda. Então, por enquanto, e na próxima aula eu vou voltar nisso, a gente vai fazer um recurso assim. A gente tem a localização do nosso arquivo. Então vamos fazer uma coisinha assim, ó. Echo dirname. Dirname vai dar o diretório do nosso arquivo autoload. Mas eu preciso passar que eu quero a localização, né, desse arquivo específico. Então eu vou usar essa constante do PHP chamada file. E aí, o que ele vai trazer para nós aqui? Ele traz uma espécie de caminho absoluto. E por que o nosso include não está dando certo? Ele não está dando certo porque a gente tem aqui, ó, o app, né? O nosso arquivo autoload.php está dentro da pasta app. E aqui também está vindo a pasta app. Então, se você for ver, o autoload nosso está tentando fazer isso daqui, ó. Deixa eu colocar comentário para você entender qual que é a raiz do problema. Aí ele vem aqui, né, faz o autoload, coloca a barra e ele está tentando fazer isso. E aí você está vendo, né? Mas eu não tenho uma pasta app dentro da outra, né? Então aqui, o que eu vou tentar fazer? Vamos ver se vai dar certo. Eu não vou usar essa constante por enquanto, eu vou tentar fazer isso daqui. Vamos subir um nível de diretório. Dá. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. A gente sobe para o diretório de cima, enquanto o app aí funciona. Será? Não sei. Vamos ver se vai resolver. Resolveu. Então, eu subi um nívelzinho de diretório, ele entrou aqui e já conseguiu e já resolveu. Só vamos dar uma navegada aqui para ver se vai dar um pau. Eu acho que vai dar um pau lá na nossa DAO, porque tem um lugarzinho que a gente retorna aqui, ó. Quer ver? Aqui. Ele procurou lá o nosso pessoa model, né? E você vai entender por que esse pau aqui aconteceu. Vamos voltar aqui na DAO, lá no nosso select by ID. Aqui, ó, quando a gente fez o fetch object, a gente passou o nosso arquivinho pessoa model, né? A gente falou que a gente queria que os dados que viessem do banco fossem preenchidos nessa classe. Então aqui, o que a gente vai precisar fazer? Barra app, barra model, barra pessoa model. A gente passa qual é o namespace e o subnamespace onde essa classe está. Isso deve resolver o nosso BO. E está aqui resolvido bonitinho. Então está aqui, salvar, excluir vai funcionar também? Beleza, vamos ver se o nosso preenchimento também está dando certo. Teste 3. Ah, eu não posso digitar isso aqui. Ok, funcionando bonitinho. Então, gente, olha só. O que fica de grande recado aqui? Se você não tem o domínio sobre esse conceito de caminho relativo e de caminho absoluto, eu acredito que eu tenho um vídeo sobre includes. Eu vou deixar vinculado no card e na descrição desse vídeo. Dá uma olhada, porque nesse vídeo, se eu não me engano, faz tempo que eu gravei, eu discuto um pouco sobre essa parte de caminhos e diretório. Então, para a gente sintetizar e resumir, o que você precisa ficar muito esperto aqui? O nosso namespace ele tem que bater com os caminhos aqui dentro da estrutura de diretórios do nosso site, do nosso sistema web, do nosso aplicativo web. Se bater, né, se funcionou, bonitinho, vai dar tudo certo. Aí você não tem maiores problemas. Só esse aqui que a gente teve que subir um nível, porque a gente não tem a definição da configuração e tudo mais. Na próxima videoaula, a gente vai fazer um arquivinho de configuração que a gente vai deixar dados de acesso ao banco constantes com caminho absoluto de todos os diretórios, para a gente não ter esse problema de diretórios mais. A gente vai também dar uma refinada no nosso projeto, porque, já vou até adiantar, do jeito que está aqui, né, a gente tem uma entidade. E aí, por exemplo, os dados de conexão com o MySQL, eles estão aqui no construtor, né, de uma classe. Você está vendo que isso aqui não é legal, né?
Então, na próxima aula, a gente vai dar uma ênfase em herança. A gente vai criar esse arquivo de configuração e estudar um pouco de herança orientada a objeto, para a gente deixar o nosso sistema com mais código reusável. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com quem também está estudando. E deixar aquele comentário legal aqui embaixo para eu saber se você está gostando das aulas ou não. Eu fico por aqui hoje, né? Mas em breve volto a publicar outras aulas para a gente continuar o nosso estudo sobre PHP e MVC. Estou deixando para você aqui no final do vídeo 2 sugestões de vídeo. Espero que você goste e até a próxima.